Olá pessoal, boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos todos os dias, de segunda a sexta, lendo a Bíblia, tá? Nós estamos lendo um capítulo por noite, e nós estamos fazendo isso de uma forma diferenciada, porque nós estamos comentando versículo a versículo, ok? Versículo a versículo nós estamos comentando. Não é você que está chegando agora, você que vai chegar, você que vai assistir esse vídeo gravado depois, tá certo? Curta, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue, porque o nosso interesse é levar as pessoas a lerem a palavra e conhecerem mais da palavra de Deus, que é verdadeira. E a palavra diz que o povo é destruído porque falta conhecimento de Deus, e só se adquire conhecimento de Deus através da palavra. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, tá? Capítulo 8, ok? E o título desse capítulo 8, ele começa com o título As águas se escoam, ok? As águas se escoam. As águas se escoam. Mas antes, vamos fazer uma oração e apresentar essa leitura, não é, ao Senhor. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da Tua presença, crendo no Teu poder. Estamos aqui, Senhor Deus, neste momento, para louvar e engrandecer o Teu nome, declarar que o Senhor é Deus, declarar que o Senhor é santo, declarar que nós cremos na Tua palavra e declarar que nós precisamos do Teu Espírito para entender, aprender, discernir. Então, Senhor, derrama uma porção do Teu Espírito, faz fluir uma porção do Teu Espírito no nosso meio, Senhor Deus, agora abre a nossa mente, abre o nosso coração para entender, para receber esta palavra, que haja luz, Senhor Deus, nas nossas mentes, para que possamos entender esta palavra que é boa, que é perfeita, esta palavra que pode mudar vidas, que é luz para o caminho das pessoas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, olha só. Gênesis capítulo 8, a partir do verso 1. E a palavra diz assim. Normalmente, quando o versículo é grande, eu divido ele em duas partes. Então, a parte A do versículo diz assim. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, e de todos os seres viventes que estavam com ele ali na arca. Essa é a parte A do versículo. A parte B do versículo diz, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, olha só, comentando a parte A do versículo, eu quero que você preste muita atenção. Seria possível Deus esquecer alguém? Seria possível Deus esquecer alguém? Veja só, Deus coloca Noé, sua família e todos os animais dentro de uma arca. Seria possível Deus esquecer de Noé, esquecer dos animais, esquecer da terra? Lógico que não. Então, quando a tradução bíblica diz, e lembrou-se Deus, não está dizendo que Deus se esqueceu, mas está dizendo que agora Deus está focando especificamente na arca, em Noé, na sua família e nos animais que estão dentro dela. Tranquilo? Dá para entender? Então, quando a palavra do Senhor diz que lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais, de todos os seres viventes que estavam com ele na arca, tá? Essa ideia, ok, é que Deus está focando agora, que Deus focou a sua atenção específica para dar continuidade àquele projeto. E em momento nenhum que Deus esqueceu, porque Deus não esquece, tá certo? A Bíblia diz que Deus não dorme, não cochila, tá? Não pisca os olhos como nós piscamos, não pestaneja.
os olhos do Senhor estão atentos. Agora ele vai focar, aleluia, ele vai focar agora, tá certo, em parar as águas, ele vai focar agora, chegou o tempo de ele estacionar a arca, de ele preparar a ancoragem, tá certo, da arca no local certo. E diz mais, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Olha só que coisa interessante, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Teologicamente, algumas pessoas, elas compreendem ou elas entendem, alguns teólogos ensinam, tá? Existem duas vertentes teológicas com relação a essa aquietação das águas e sobre o simbolismo de antes, tá certo, do dilúvio e durante o dilúvio, comparando dois personagens bíblicos, Enoque e Noé, tá? Então, olha só, existe uma corrente teológica bíblica que acredita que Enoque tipifica a igreja, tá? Que será arrebatada, que será tirada antes que a maldade humana alcance o seu ponto culminante e antes que o julgamento de Deus caia sobre o mundo. Então, há quem acredite que Enoque tipifica a igreja que será arrebatada, tá? E Noé, por outro lado, é uma figura que tipifica o remanescente de Israel. A gente sabe que Israel é o povo de Deus, não é? O primeiro povo de Deus, que Israel é o povo da promessa de Deus. E a gente sabe que Israel ainda espera o Messias, não é? O Messias que vai sentar no trono de Israel. Então, alguns acreditam que Noé tipifica, tá, o remanescente de Israel, que será levado através das águas profundas da aflição, mediante o fogo do julgamento, e será guiado para desfrutar do pleno gozo do milênio, em virtude da aliança sempre eterna de Deus com esse povo. Então, isso é um posicionamento teológico. Existe um outro posicionamento teológico que acredita-se que, preste atenção, que acredita-se que Enoque, que foi arrebatado, tipifica os vencedores, ok? Aqueles que vão reinar com Cristo, que vão julgar durante o milênio, que será também tirado, tá certo? Antes, ok? Ou no meio ali da tribulação, antes do julgamento de Deus. E que Noé, tá certo? Vai tipificar aqueles que não foram arrebatados, aqueles que vão ter que passar pela tribulação para poder verdadeiramente receber o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Olha só, nós hoje, querido, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos isso numa atitude profética, nós morremos simbolicamente para o mundo e nascemos para Deus. Mas na grande tribulação, as pessoas que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, elas precisarão morrer fisicamente para alcançar a vida eterna. Tá? Serão os mártires, né? Entendeu? São aqueles que a palavra do Senhor, inclusive, fala no livro de Apocalipse, que estarão vestidos de branco diante do trono de Deus, não é? Diante daqueles que vão julgar, tá? E esses são aqueles que não se dobraram, que não se corromperam, tá certo? Diante da besta e do anticristo. Então, teologicamente, existem teólogos que acreditam que Enoque será a igreja arrebatada e Noé, o povo de Israel que passará por este momento de aflição, de grande aflição no mundo. Já eu acredito que Enoque tipifica os vencedores, aqueles que serão arrebatados, tá certo? No meio ali da tribulação, e Noé, aqueles que vão realmente passar pelo fogo da tribulação. Eu acredito que muita gente aí vai passar pela tribulação.
Mas continuando, isso será um vento, tá certo? Que irá passar na vida das pessoas, como fala aqui o texto. Versículo 2. Fecharam-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus foi detida. As duas palavras neste versículo, fontes e janelas, declaram-nos a terrível ferocidade do dilúvio. De fato, provavelmente era tanta ferocidade, a violência das águas eram tantas, que literalmente transformou grande parte desse mundo. O versículo 3 diz assim: e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram as águas ao fim de 150 dias. Olha só, eu queria que você prestasse atenção numa coisa, tá? Que faz um grande diferencial. Preste atenção numa coisa que faz um grande diferencial. Quando Deus criou, tá certo? Todas as coisas, inclusive quando ele fez a separação das águas, quando ele abriu esse abismo e as águas desceram dos céus, e Deus depois faz a separação entre águas e águas, tudo isso aconteceu em um dia. Em um dia. Por quê? Porque tudo estava sendo criado. Mas agora que tudo já estava criado, tá certo? A palavra diz que essas águas, elas passaram 150 dias para minguarem, para escoarem. Não foi num dia. Parou de chover e simplesmente as águas secaram rapidamente, não. Ainda se passou 150 dias até que toda a água baixasse. Versículo 4. Repousou a arca repousou no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararat. Ok? Então, a palavra dá o ponto exato aonde a arca pousou, aonde a arca ancorou, aonde a arca simplesmente ficou ali presa. Olha, existe algo espiritual nisso daqui, tá? Primeiro você precisa saber que esse 7º mês, não é? Ele é o mês de Abib, tá? Chama-se mês de Abib Nissan. Esse mês, ele é o primeiro mês do calendário religioso. E ele é o 7º mês do calendário civil, tá? E outra coisa, esse mês de Abib, lá no hemisfério norte, é o mês aonde começa a primavera. Para nós aqui, este mês de Abib, tá? Abib Nissan, é o mês de abril. O mês de abril. E existe uma correlação entre alguns fatos muito importantes na Bíblia. Então, olha só. No 17º dia de Abib, mês de abril, a arca repousou sobre o monte Ararat. No 17º dia de Abib, os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. E no 17º dia de Abib, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos. Você acha que isso é coincidência? Não é coincidência. Tá certo? Isso aí é deusidência, isso aí é data marcada, tá certo? São eventos e sinais para mostrar o sincronismo, tá certo, de Deus e a precisão de Deus em todos os detalhes, inclusive com datas, com dias e horas. Amém? Aleluia. Versículo 5 diz assim: e as águas seguiram diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, viram-se os cumes das montanhas. Então, no 10º mês, começou a aparecer os cumes das montanhas.
Do momento em que a arca encontrou um lugar de repouso sobre o Monte Ararat, até que os seres vivos, até que se viram muitas montanhas, passaram-se 3 meses. Versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, olha só, preste atenção no comentário. Noé e Deus tinham habitado juntos na arca durante todo um ano solar. Quer dizer, desde o 17º dia do segundo mês até o 27º do mês correspondente do ano seguinte. Praticamente, querido, 365 dias. Porque foram 150 dias ela navegando, tá certo? 150 dias ela navegando nas águas, depois mais 150 dias, tá certo? Para que as águas, os cumes começassem a aparecer, tá certo? Então, juntando todo esse tempo, tá certo? Nós vamos ter aproximadamente 365 dias, porque tem ainda uma semana que eles entraram na arca, não é? Tem aí todo o período ainda, porque eles só viram o cume dos montes, mas vai ter que baixar a água todinha para ele encontrar terra. Então isso vai dar exatamente 365 dias, ou seja, Deus passou com Noé dentro da arca, com ele, a presença de Deus cuidando de tudo, guiando 365 dias. Sabe o que isso nos diz, querido? Que Deus está cuidando da gente 365 dias por ano. Todos os dias, Deus está cuidando de você. Todos os dias, Deus está na tua vida. Todos os dias, Deus cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7 diz: E enviou um corvo, o qual saiu e esteve indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. O corvo voava longe, indo e voltando, mas não retornava para a arca. Versículo 8. Enviou também uma pomba para ver se as águas se retiravam de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou onde a assentar do seu pé, e voltou para ele, para a arca, porque estavam ainda sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e, tomando-a, recolheu consigo na arca. Olha só, embora se vissem os cumes de algumas montanhas, esses cumes dos montes fossem visíveis, esses ainda eram lugares de morte e não de vida. Não tinha o que comer, não tinha vegetação, não tinha nada ali. Então, a pomba não pôde encontrar nenhum lugar de descanso real. Ela seguiu procurando um que estaria limpo e então depois retornou para a arca. Versículo 10 diz: E esperou ainda outros 7 dias e voltou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis que trazia uma folha de oliveira presa em seu bico. Então entendeu Noé que as águas se tiraram de sobre a terra. Então, quando ela encontra a vegetação depois de 7 dias, traz o entendimento que as águas baixaram a nível de haver vegetação. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, a qual já não voltou mais, porque tinha encontrado um ambiente propício para ela. A pomba encontrou um local seguro para a sua vida, um lugar adequado para o seu descanso. Isso significava que não tinha mais água
tanta água sobre a face da terra. Versículo 13. E aconteceu que no ano 601 de Noé, essa era a idade de Noé. Quando ele saiu, quando as águas começaram a cair, ele tinha 600 anos. Agora é 601 ano, tá? Então dá 365 dias. Perfeito, cravado. Exatamente um ano. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra, e tirou Noé a cobertura da arca, e olhou, e eis que estava seca a face da terra. Aleluia! Glória a Deus! Então, olha só, acredita-se que toda a superfície da terra secou, tá? Em 57 ou 58 dias, tá? Para completar os 365 dias do ano solar. Foram 150 dias, tá certo? 150 dias navegando, tá certo? 7 dias antes, mais 150. 150 até aparecer o cume dos montes, e até baixar totalmente dá 57, 58 dias. Isso vai dar, somando todos esses dias, fazendo o cálculo matemático, vai dar 365 dias, um ano solar. Noé passou dentro da arca, e nós dizemos dentro com Deus. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, secou-se a terra por completo. Aleluia, glória a Deus. E Deus devolve a terra para o homem. Então, a partir agora do versículo 15, nós vamos falar quando saiu da arca, quando Noé saiu da arca. Versículo 15 diz: Deus falou a Noé dizendo, sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e mulheres de teus filhos contigo. Então, olha só, quando Deus diz, sai da arca, dar-nos conta, nesse trecho das Escrituras, de que Noé esperou no Senhor. Ele esperou Deus mandar ele sair da arca. Porque ele só entrou na arca quando Deus mandou ele entrar na arca. E ele só saiu da arca quando Deus mandou ele sair da arca. E eu tenho isso comigo, igreja, na minha vida. Qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu espero Deus mandar. Eu espero Deus mandar. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando a gente ia construir o nosso templo. Então, quando Deus falou que nós começaríamos a construir o templo, no mês que Deus falou, foi no mês que aconteceu. Até lá, eu não me movi para isso. Então, eu sempre me guio pelaquilo que o Senhor manda, pelaquilo que Ele diz, faça isso. E eu sempre consigo bom êxito, porque eu procuro primeiro escutar a voz do Senhor. Se é para trocar um carro, se é para fazer qualquer tipo de negócio, se é para comprar algum bem para casa, se é para tomar qualquer tipo de decisão, eu só faço quando eu escuto a voz do Senhor e quando Deus diz, faça. Noé só entrou na arca quando Deus mandou, e só saiu da arca quando Deus mandou. Isso simboliza obediência, e isso também simboliza dependência. Nós precisamos ser dependentes de Deus, ser mais dependentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 16 diz, sai da arca, a gente já leu, né? Sai da arca, tu e tua mulher, e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O Senhor estando na arca com Noé, como o Senhor estava na arca com Noé, ele pede para Noé sair da arca, ok? É assim, nós entendemos. Noé, agora você vai sair da arca. É desse jeito. Aleluia. Porque ele estava com ele dentro da arca. Todos, versículo 17 diz, todos os animais que estão contigo, de toda a carne, de ave, de animais e de todo o réptil que anda se arrastando sobre a terra, tirarás contigo, e vão por toda a terra, e frutifiquem,
e multipliquem-se sobre a terra. E Deus está abençoando. Deus declara bênção sobre a vida desses animais para que eles frutifiquem e multipliquem. Cada um deles tem a sua missão, cada um deles tem o seu propósito neste mundo. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele, todos os animais, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas espécies, saíram da arca. Olha só, a ideia é de que os animais não saíssem da arca em confusão. Saiu tudo organizado, porque Deus é um Deus organizado. Os animais entraram aos pares e eles também saíram aos pares e de acordo com as suas espécies. Aleluia, glória a Deus, ordenando cada um deles, querido. E eu sempre volto a falar essa questão, segundo as suas espécies. Deus não mistura espécies. Deus não mistura espécies. Cada espécie está junto com a sua outra metade da sua espécie. Aleluia, glória a Deus. Versículo 20. Então nós temos aqui o sacrifício de Noé. Versículo 20 diz: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo. Lembra que a gente falou de animal limpo? Animal para o sacrifício. Então ele tomou de todo o animal limpo, por isso que ele levou mais animais. Ele não levou só 2 de cada espécie, mas 7 pares. De todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, olha, a civilização que surge dos filhos de Noé tem o seu fundamento na cruz de Cristo, que quer dizer altar e sacrifício. E a nossa vida tem que ter o mesmo fundamento, altar e sacrifício, adoração ao Senhor. Aleluia! Esse é o tipo de sacerdócio de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Então, nossa vida, nossa casa tem que ser pautada justamente num altar, onde eu coloco Deus em primeiro lugar, e na minha vida em sacrifício ao Senhor, servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21. E sentiu o Senhor um aroma suave. Por quê? Porque já não existia mais pecado. Porque já não existia mais a mistura, não é, das raças. Porque não existia mais essa ação maligna que estava acontecendo. E outra coisa também, esse sacrifício aponta para Jesus Cristo, aleluia. O cheiro, não é? A queima do sacrifício foi doce ao Senhor, porque fala do Redentor vindouro, que ia erguer o homem para fora deste mar de maldade. Continuando a parte B do versículo 21. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Essa maldição que Deus fala se refere ao feito de que ele não visitará outra vez a terra com um dilúvio. Não mais destruiria a terra com água. Deus é bom. E continua a parte B do versículo, a parte C, do versículo 21. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua mocidade, nem tornarei mais a destruir todo ser vivente como eu fiz. Significa que Deus levará em conta os resultados da queda, em relação aos quais o homem, no momento, não tem controle algum. Entretanto, há um remédio. Por isso que Deus não iria destruir mais o homem, porque existe uma solução. E essa solução é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Ele não precisaria mais destruir o homem, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida
e ele é a salvação do homem. Versículo 22 diz: enquanto a terra durar, a sementeira e a ceifa, e o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessarão. Aleluia! A promessa dada aqui é que as estações do ano continuarão, porque a terra continuará a existir para sempre. E isso, queridos, é muito interessante, porque existe uma confusão muito grande com algumas pessoas. Então, veja só, existem no nosso meio, por exemplo, pessoas que pregam que nós vamos para o céu, não é? Nós vamos para o céu. Mas, na realidade, a promessa de Deus é que o céu vai descer. Vai descer a nova Jerusalém para a terra, tá certo? Este mundo será transformado. A Bíblia diz que serão feitos novos céus e nova terra. Então, tem muita gente que prega e diz que a terra vai acabar. Não é que este mundo vai. O mundo, sim. O sistema de coisas, sim. Mas a terra, não. Essa terra será transformada. O céu será transformado também. Os planetas. Deixa eu falar uma coisa muito interessante para te chamar a atenção. Pensa nisso. Olha só. A obra da criação de Deus, Deus começou com o jardim, fez a terra, começou com um jardim, e do jardim ele povoou este planeta. Imagina você que o homem não tivesse morrido, mas tivesse crescido e multiplicado debaixo da santidade de Deus. O que aconteceria com o homem quando nós enchêssemos esse planeta? Nós olhamos para o céu e nós encontramos locais que parecem os planetas do nosso sistema solar, planetas deste universo, parecem locais inacabados. Planeta que tem umas coisas, mas não tem outras. É como se a obra da criação de Deus ainda tivesse para acontecer. E quando nós vemos a palavra e nós lemos no livro de Apocalipse que diz que serão feitos novos céus e nova terra, então nós passamos a entender que Deus vai mexer na estrutura celeste. E talvez, não é isso aí, uma conjectura minha, uma suposição minha. Quem sabe, queridos, desta terra, iremos povoar todo o universo. E esse é o plano de Deus e sempre foi. Mas como aqui as coisas não funcionaram como deveria ter funcionado, o homem falhou feio, tá certo? Então Deus não pode. Se o homem tem destruído este planeta, existe uma raça de homem maligna destruindo este planeta, Deus vai ter que levantar homens que cuidem deste planeta, que amem a vida, que não busquem para si a morte, que amem a natureza, que amem a Deus acima de todas as coisas, que cresçam, que multipliquem, que prosperem. E aí, queridos, sabe o que vai acontecer? A partir daí, eu, particularmente, na minha teologia, creio que Deus vai povoar todo o universo. Eu não acredito em vida, tá certo? Em vida extraterrestre. Eu acredito que as regiões celestiais, quando o apóstolo Paulo fala, são dimensões celestiais. Então, o apóstolo Paulo fala em primeiro céu, segundo céu, né? Teve um camarada que foi... Para mim, isso aí são dimensões espirituais. Mas quando se fala de matéria, de físico, deste universo, tá certo? Eu não acredito em vida neste universo, a não ser na Terra. Deus criou aqui para daqui povoar todo este universo. Agora, obviamente, vai ter um povo, tá certo, que vai assisti-lo, ok? Vão ser como seres angelicais, mas tem outros que já farão esta função, ok? São especulações que a gente vai estudando e vai aprendendo com a própria leitura da palavra. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe vocês grandemente, que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito estejam sobre a tua vida. Que Deus te abençoe
Te dê uma boa noite e amanhã nós continuamos com o capítulo 9. Que Deus abençoe você.